Bom dia a todos, a mais uma aula de fenômenos de transporte. Hoje é a aula 14 de fenômenos de transporte. Na última aula, aprendemos os conceitos de processo espontâneo, enunciado da segunda lei da termodinâmica, processos reversíveis e irreversíveis e ciclo motor. Nesta aula, aprenderemos o coeficiente de desempenho para máquinas térmicas geradoras, escala termodinâmica de temperatura e máximo desempenho dos ciclos. Por último, daremos exemplos do conteúdo aprendido hoje. Na última aula, iniciamos o item 4.6, Teorema para ciclos termodinâmicos. Estudamos limitações dos ciclos motores, Teorema de Carnot. Hoje estudaremos o subitem que trata da limitação dos ciclos geradores, refrigeradores e bombas de calor. Da mesma forma que na máquina motora, a limitação do desempenho dos sistemas que realizam um ciclo gerador foi dado pelo enunciado de Clausius, em que o processo espontâneo ocorre do reservatório mais quente para o mais frio. Este enunciado apenas nega o processo espontâneo seja do mais frio para o mais quente. Para que isso ocorra, devemos fornecer calor ou trabalho. Portanto, temos a seguinte figura para a demonstração de uma máquina motora geradora. O cálculo da energia aproveitada pela máquina térmica de energia fornecida é dado pela razão da energia útil pela energia consumida. Para a máquina térmica motora, este índice é chamado de eficiência térmica e para a máquina térmica geradora é chamado de coeficiente de desempenho. Assim, para refrigeradores, que é uma máquina térmica geradora que tem a função de retirar o calor do ambiente frio, exemplo geladeira, a energia útil, neste caso, é o calor retirado do refrigerador e a energia consumida é o trabalho elétrico fornecido para o sistema. Portanto, o coeficiente de desempenho, beta, para o refrigerador é o calor retirado da fonte fria pelo trabalho útil fornecido à máquina térmica geradora. Novamente mostrando a figura de uma máquina térmica geradora. O desempenho de qualquer máquina térmica é dado pela razão de energia útil pela energia consumida. Quando consideramos a máquina térmica geradora, uma bomba de calor, estamos preocupados com a energia fornecida na forma de calor para a fonte quente, QH. Exemplo de bomba de calor, aquecedor doméstico. A energia útil, neste caso, é o calor fornecido para o reservatório quente, e a energia consumida é o trabalho elétrico fornecido para a bomba de calor. Portanto, o coeficiente de desempenho para a bomba de calor, lambda, é o calor fornecido à fonte quente, QH, pelo trabalho útil fornecido à máquina térmica geradora, W. Consegue esta equação utilizando a primeira lei da termodinâmica. Em ambos os casos, à medida que o trabalho tende para zero, para que haja um menor fornecimento de energia na forma de trabalho, o coeficiente de desempenho tende a infinito. Como o trabalho não pode ser zero, pois viola o enunciado de Clausius, o coeficiente de desempenho deve ser um número finito. Observe também que conseguimos o maior rendimento ou menor fornecimento de trabalho sempre para um ciclo reversíveis, comparado com um ciclo irreversível, quando ambos trocam energia por calor com os mesmos reservatórios térmicos, quente e frio.
Item 4.7 Escala termodinâmica de temperatura. Do segundo teorema de Carnot, podemos concluir que todos os ciclos motores reversíveis operando entre os mesmos reservatórios têm a mesma eficiência térmica, independente da substância que compõe o ciclo ou dos processos realizados. Usando o segundo teorema de Carnot, é possível desenvolver meios para designar valores de temperatura independente das propriedades da substância termométrica. Estas considerações levam à escala Kelvin de temperatura. Logo, a eficiência térmica é função das temperaturas θ dos reservatórios quente e frio. Combinando com a equação da eficiência da máquina motora, tem-se eficiência igual ao trabalho útil pelo calor fornecido pelo reservatório quente. Utilizando a primeira lei da termodinâmica, temos que trabalho igual calor da fonte quente menos calor da fonte fria. E o segundo teorema de Carnot, que a eficiência de uma máquina térmica motor reversível é função das temperaturas de fonte quente e fria. A eficiência térmica é função de θH e θC, que é igual a 1 menos a fonte fria sobre a fonte quente para um processo reversível. Isto pode ser expresso como a razão do calor transferido da fonte quente por calor transferido para a fonte fria. A equação acima mostra que a razão entre a transferência de calor é somente função da temperatura dos reservatórios térmicos e também é base para a definição da escala termodinâmica de temperatura. A escala Kelvin é obtida fazendo uma escolha da razão de temperatura fria pela quente, γ igual a Tc sobre Th, onde a temperatura é em Kelvin. Logo, a equação serve como uma definição de uma escala absoluta de termodinâmica de temperatura. Item 4.8 Máximo desempenho dos ciclos térmicos. Neste item, demonstraremos o máximo desempenho do ciclo, tanto motora quanto geradora, que são obtidos para um ciclo reversível. O ciclo reversível é onde obtém o maior rendimento do ciclo, pois não há perda. Dessa forma, o processo consegue voltar ao estado inicial. Este rendimento é bom saber para termos ideia do rendimento máximo que a máquina térmica pode ter entre dois reservatórios e quão próximo que a sua máquina real está próximo do desempenho da máquina reversível ideal. Subitem 4.8.1 Ciclo motor. A eficiência térmica máxima de um ciclo operando entre dois reservatórios na temperatura de TH e TC é dado pela equação mostrada. Ela é dado pelo ciclo reversível. Em seguida, é mostrada a curva da equação representada em um gráfico, figura 4.8, onde a eficiência térmica da máquina motora reversível é função da temperatura TH. Para construir o gráfico, se estabelece que a temperatura Tc é um valor constante igual a 300 Kelvin. Este valor é a temperatura da atmosfera onde as máquinas térmicas reais rejeitam calor. A figura 4.8 mostra que a eficiência térmica aumenta com TH, observando que no segmento AB
e a eficiência térmica aumenta rapidamente com o aumento de TH. E fora desta faixa, o aumento da eficiência térmica é menor com o aumento de TH. O comportamento térmico mostrado na figura 4.8 é qualitativamente correto para as máquinas térmicas reais. Subitem 4.82 Ciclo gerador. Similarmente ao ciclo motor, o coeficiente de desempenho da máquina geradora reversível operando entre dois reservatórios para o ciclo de refrigeração e bomba de calor são respectivamente dados pelas equações apresentadas. Assim como nos ciclos motores, a temperatura T deve ser em Kelvin. Construindo o gráfico para refrigerador, se estabelece que a temperatura TH é um valor constante igual a 300 Kelvin. Este valor é a temperatura da atmosfera, onde os refrigeradores reais rejeitam calor. A figura 4.9 mostra que o coeficiente de desempenho aumenta com a temperatura Tc. Construindo o gráfico para a bomba de calor, se estabelece que a temperatura Tc é um valor constante igual a 300 Kelvin. Este valor é a temperatura da atmosfera, onde as bombas de calor reais recebem calor. A figura 4.9 mostra que o coeficiente de desempenho é alto quando a temperatura do reservatório TH tem valores um pouco maiores que do reservatório frio, TC. Quando a diferença das temperaturas entre TH e TC começa a aumentar, o coeficiente de desempenho tende a 1. Item 4.9 Ciclo de Carnot. O ciclo de Carnot é o ciclo correspondente a uma máquina reversível operando entre dois reservatórios. Este ciclo tem as seguintes características. As paredes do pistão e o cilindro não são condutores, ou seja, Q é igual a zero. A transferência de calor se dá no sentido das setas do desempenho e existem dois reservatórios de calor com temperaturas Tc e Th. Aqui iremos mostrar detalhes de como o ciclo é executado. O ciclo possui 4 processos. Eles são: processo de 1 a 2. O ciclo é colocado com o reservatório na temperatura TH. O gás expande isotermicamente enquanto recebe energia QH do reservatório quente por calor. Processo de 2 a 3. O sistema é colocado na posição isolada e o gás continua expandindo adiabaticamente, sem transferência de energia por calor até a temperatura atingir Tc. Processo de 3 a 4. O sistema é colocado em contato com o reservatório na temperatura Tc. O gás é comprimido isotermicamente enquanto ele troca energia Qc com o reservatório frio por calor. Processo de 4 a 1. O gás é comprimido adiabaticamente até o estado 1, onde a temperatura é Th. Para cada um dos 4 processos reversíveis do ciclo de Carnot, o trabalho útil específico pode ser representado pela área formada pelas linhas de cada processo, como pode ser visto na figura 4.11. O ciclo de Carnot não é limitado a processos em sistemas fechados, como o caso de pistão e cilindro.
Ele também se aplica em outros tipos de ciclos, como Ericsson, Stirling, vapor e etc. Independente do tipo de processo selecionado ou fluido de trabalho, o ciclo de Carnot tem sempre os mesmos 4 processos intermitentes reversíveis, 2 processos adiabáticos alternados com 2 processos isotérmicos. A eficiência térmica do ciclo motor Ericsson, Stirling, vapor, etc. é sempre dada pela equação mostrada. Em termos de temperatura absoluta, Kelvin, dos reservatórios. Chegamos ao fim de mais uma aula. Qualquer dúvida, entre em contato por e-mail. E até a próxima aula.